Regulamento do ICMS São Paulo. Livro 1, das disposições básicas. Título 1, do imposto. Capítulo 1, da incidência. Artigo 1º, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, incide sobre: inciso 1. Operação relativa à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, em qualquer estabelecimento. O ICMS incide sobre: inciso 2. Prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal, por qualquer via. O ICMS incide sobre: inciso 3. Prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. O ICMS incide sobre: inciso 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços. Alínea A. Não compreendidos na competência tributária dos municípios. Alínea B. Compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação expressa de lei complementar, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual. O ICMS incide sobre: inciso 5. Entrada de mercadoria ou bem, importados do exterior por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade. O ICMS incide sobre: inciso 6. O serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. O ICMS incide sobre: inciso 7. A entrada, no território paulista, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrente de operações interestaduais. O ICMS incide sobre: inciso 8. A venda do bem ao arrendatário, na operação de arrendamento mercantil. Parágrafo único. O disposto no inciso 5. Importação. Aplica-se, também, em relação ao bem destinado a consumo ou ativo permanente do importador. Artigo 2º. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 1. Na saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 2. No fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento, incluídos os serviços que lhe sejam inerentes. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 3. No fornecimento de mercadoria com prestação de serviços. Alínea A. Não compreendidos na competência tributária dos municípios. Alínea B. Compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação expressa de lei complementar, sujeitem-se à incidência do imposto de competência estadual. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 4. No desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do exterior, observado o disposto no parágrafo 1º. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 5. Na aquisição, em licitação promovida pelo poder público, de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 6. Na entrada, em estabelecimento de contribuinte, de mercadoria oriunda de outro estado destinada a uso ou consumo ou ao ativo permanente, igual diferencial de alíquota. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 7. Na entrada, no território paulista, de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e de energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 8. Na transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente, quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente.
Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 9. Na transmissão de propriedade de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 10. No início da prestação de serviços de transporte interestadual intermunicipal, por qualquer via. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 11. No ato final do transporte iniciado no exterior. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 12. Na prestação onerosa de serviços de comunicação feita por qualquer meio, inclusive na geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 13. No recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado ou iniciado no exterior. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 14. Na utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente alcançada pela incidência do imposto. Igual diferencial de alíquota. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 15. Por ocasião da venda do bem arrendado, na operação de arrendamento mercantil. Ocorre o fato gerador do imposto. Inciso 16. Na entrada em estabelecimento de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, simples nacional, de mercadorias, oriundas de outro Estado ou do Distrito Federal. Igual equalização da carga tributária. Parágrafo 1º, na hipótese do inciso 4. Importação. 1. Se a entrega da mercadoria ou bem importados do exterior ocorrer antes da formalização do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o fato gerador no momento da entrega, oportunidade em que o contribuinte deverá comprovar, salvo disposição em contrário, o pagamento do imposto. 2. Após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário, da mercadoria ou bem importados do exterior somente se fará. Alínea A. À vista do comprovante de recolhimento do imposto ou do comprovante de exoneração do pagamento, se for o caso, e de outros documentos previstos na legislação. Alínea B. Se autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, a autorização esta dada à vista do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário prevista na legislação. Parágrafo 2º, na hipótese do inciso 12. Serviços de comunicação, caso o serviço seja prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, ou por qualquer outro instrumento liberatório do serviço, ainda que por débito em conta corrente ou meio eletrônico de dados, considera-se ocorrido o fato gerador quando do fornecimento ou disponibilidade desses instrumentos pelo prestador, ou quando do seu pagamento, se tal pagamento se fizer em momento anterior. Parágrafo 3º. O imposto incide, também, sobre a ulterior transmissão de propriedade de mercadoria que, tendo transitado pelo estabelecimento transmitente, deste tenha saído sem pagamento do imposto em decorrência de operações não tributadas. Parágrafo 4º. São irrelevantes para a caracterização do fato gerador. 1. A natureza jurídica das operações de que resultem as situações previstas neste artigo. São irrelevantes para a caracterização do fato gerador. 2. O título jurídico pelo qual a mercadoria, saída ou consumida no estabelecimento, tiver estado na posse do respectivo titular. São irrelevantes para a caracterização do fato gerador. 3. O título jurídico pelo qual o bem, utilizado para a prestação do serviço, tiver estado na posse do prestador. São irrelevantes para a caracterização do fato gerador. 4. A validade jurídica do ato praticado. São irrelevantes para a caracterização do fato gerador. 5. Os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Parágrafo 5º. Nas hipóteses dos incisos 6 e 14, a obrigação do contribuinte consistirá, afinal, em pagar o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Igual diferencial de alíquota. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 16. Simples Nacional, o valor do imposto devido será calculado mediante a multiplicação do percentual correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual pela base de cálculo, quando a alíquota interestadual for inferior à interna. Igual equalização da carga tributária. Parágrafo 7º. Poderá ser exigido pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Artigo 3º. Para efeito deste regulamento, considera-se saída do estabelecimento. Inciso 1. Na data do encerramento de suas atividades, a mercadoria constante do estoque. Inciso 2. De quem promover o abate, a carne e todo produto da matança do gado abatido em matadouro público ou particular, paulista, não pertencente ao abatedor. Considera-se saída do estabelecimento. Inciso 3. Do depositante localizado em território paulista, a mercadoria depositada em armazém geral deste estado e entregue, real ou simbolicamente, a estabelecimento diverso daquele que a tiver remetido para depósito, ainda que a mercadoria não tenha transitado pelo estabelecimento depositante. Considera-se saída do estabelecimento. Inciso 4. Do importador, do arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo poder público, neste estado, a mercadoria saída de repartição aduaneira com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado, arrematado ou adquirido, observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 3 aplica-se, também, a depósito fechado do próprio contribuinte, localizado neste estado. Parágrafo 2º. Para efeito do inciso 4, não se considera diverso outro estabelecimento de que seja titular o importador, o arrematante ou o adquirente, desde que situado neste estado. Artigo 4º. Para efeito de aplicação da legislação do imposto, considera-se: inciso 1. Industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou aperfeiçoe para consumo, tal como: alínea A. A que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova, transformação. Alínea B. Que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto, beneficiamento. Alínea C. Que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, montagem. Alínea D. A que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria, acondicionamento ou reacondicionamento. Alínea E. A que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização, renovação ou recondicionamento. Considera-se: inciso 2. Em relação à prestação de serviço de transporte, alínea A. Remetente, a pessoa que promove a saída inicial da carga. Alínea B. Destinatário, a pessoa a quem a carga é destinada. Alínea C. Tomador do serviço, a pessoa que contratualmente é a responsável pelo pagamento do serviço de transporte, podendo ser o remetente, o destinatário ou um terceiro interveniente. Alínea D. Emitente, o prestador de serviço de transporte que emite o documento fiscal relativo à prestação do serviço de transporte. Alínea E. Subcontratação de serviço de transporte, aquela firmada na origem da prestação do serviço, por opção do prestador de serviço de transporte em não realizar o serviço por meio próprio.
Alínea F. Redespacho, o contrato entre transportadores em que um prestador de serviço de transporte, redespachante, contrata outro prestador de serviço de transporte, redespachado, para efetuar a prestação de serviço de parte do trajeto. Considera-se. Inciso 3. Em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido no inciso 1, não perdendo essa condição que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento. Para efeito de aplicação da legislação do imposto, considera-se. Inciso 4. Devolução de mercadoria, a operação que tenha por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior. Para efeito de aplicação da legislação do imposto, considera-se. Inciso 5. Transferência, a operação de que decorra a saída de mercadoria ou bem de um estabelecimento com destino a outro pertencente a um mesmo titular. Considera-se. Inciso 6. Produtor, a pessoa natural dedicada à atividade agropecuária que realize operações de circulação de mercadorias. Considera-se. Inciso 7. Abrangidos pelo termo magnético, os termos eletrônico e digital. Parágrafo 1º, relativamente ao disposto no inciso 1, não perde a natureza de primário o produto que apenas tiver sido submetido a processo de beneficiamento, acondicionamento ou reacondicionamento. Parágrafo 2º, salvo disposição em contrário, inclui-se no conceito de produtor previsto no inciso 6 a pessoa natural que exerça a atividade de extrator, de pescador ou de armador de pesca. Capítulo 2. Dos benefícios fiscais. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 5º. O benefício fiscal que dependa de requisito não prevalecerá se este não for satisfeito, considerando-se devido o imposto no momento em que tiver ocorrido a operação ou a prestação. Parágrafo único. O pagamento do imposto far-se-á, mediante guia de recolhimentos especiais, com multa e demais acréscimos legais, que serão devidos a partir do vencimento do prazo em que o tributo deveria ter sido pago caso a operação ou a prestação não fosse efetuada com o benefício fiscal, observadas, quanto ao termo inicial de incidência, as normas reguladoras da matéria. Artigo 6º. A outorga de benefício fiscal não dispensará o contribuinte do cumprimento de obrigações. Seção 2. Da não incidência. Artigo 7º. O imposto não incide sobre. Inciso 1. A saída de mercadoria com destino a armazém geral situado neste estado, para depósito em nome do remetente. O imposto não incide sobre. Inciso 2. A saída de mercadoria com destino a depósito fechado, localizado neste estado, do próprio contribuinte. Inciso 3. A saída de mercadoria de estabelecimento referido no inciso 1 ou 2, em retorno ao estabelecimento depositante. O imposto não incide sobre. Inciso 4. A saída de mercadoria, pertencente a terceiro, de estabelecimento de empresa de transporte ou de depósito, por conta e ordem desta, ressalvada a aplicação do disposto no inciso 10 do artigo 2º, igual serviço de transporte. O imposto não incide sobre. Inciso 5. A saída de mercadoria com destino ao exterior e a prestação que destine serviço ao exterior. O imposto não incide sobre. Inciso 6. A saída com destino a outro estado de energia elétrica ou de petróleo, inclusive lubrificante ou combustível líquido ou gasoso, dele derivados. O imposto não incide sobre. Inciso 7. A saída e o correspondente retorno de equipamentos e materiais, promovidos por pessoa ou entidade adiante indicada, utilizados exclusivamente nas operações vinculadas às suas atividades ou finalidades essenciais, observado o disposto no parágrafo 4º, alínea A. A União, os Estados e os municípios.
igual extensivo às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Alínea B. Os templos de qualquer culto. Alínea C. Os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. O imposto não incide sobre: inciso 8. A saída de estabelecimento prestador de serviço de qualquer natureza. ISS definido em lei complementar como de competência tributária do município, de mercadoria a ser ou que tenha sido utilizada na prestação de tal serviço, ressalvadas as hipóteses previstas na linha B do inciso 3 do artigo 2º, de incidência expressa do ICMS. O imposto não incide sobre: inciso 9. A saída de máquinas, equipamentos, ferramentas ou objetos de uso do contribuinte, bem como de suas partes e peças, com destino a outro estabelecimento para lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens voltem ao estabelecimento de origem. O imposto não incide sobre: inciso 10. A saída, em retorno ao estabelecimento de origem, de bem mencionado no inciso anterior, ressalvadas as hipóteses de fornecimento de mercadoria previstas no inciso 3 do artigo 2º, casos de incidência do ISS. O imposto não incide sobre: inciso 11. A operação com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. O imposto não incide sobre: inciso 12. A operação decorrente de alienação fiduciária em garantia, bem como sobre a operação posterior ao vencimento do respectivo contrato de financiamento efetuada pelo credor fiduciário em razão do inadimplemento do devedor. O imposto não incide sobre: inciso 13. A operação ou prestação que envolver livro, jornal ou periódico ou papel destinado à sua impressão. O imposto não incide sobre: inciso 14. A saída de bem do ativo permanente. Inciso 15. A saída, com destino a outro estabelecimento do mesmo titular, de material de uso ou consumo. O imposto não incide sobre: inciso 16. A operação de qualquer natureza de que decorra a transmissão de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras. O imposto não incide sobre: inciso 17. A saída de bem ou mercadoria com destino ao exterior sob amparo do regime aduaneiro especial de exportação temporária, bem como a posterior reimportação, em retorno, desse mesmo bem ou mercadoria, desde que observados os prazos e condições previstos na legislação federal. O imposto não incide sobre: inciso 18. Operações e prestações praticadas por órgãos da administração pública direta estadual paulista. Competirá à Secretaria da Fazenda, quando necessário, dispor sobre as obrigações acessórias. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 5. Exportação, observadas, no que couber, as disposições dos artigos 439 a 450, aplica-se, também. 1. A saída de mercadorias, com fim específico de exportação, com destino a linha A. Empresa comercial exportadora, inclusive trading. A linha B. Armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. A linha C. Outro estabelecimento da mesma empresa. O disposto no inciso 5, exportações, aplica-se, também. 2. A saída de produto industrializado de origem nacional para uso ou consumo em embarcação ou aeronave de bandeira estrangeira, aportada no país, desde que cumulativamente, a linha A. A operação seja cobertada por comprovante de exportação, na forma estabelecida pelo órgão competente, devendo constar na nota fiscal, como natureza da operação, a indicação: fornecimento para uso ou consumo em embarcação ou aeronave de bandeira estrangeira. A linha B. O adquirente esteja sediado no exterior. A linha C.
o pagamento seja efetuado em moeda estrangeira conversível, mediante fechamento de câmbio em banco devidamente autorizado, ou mediante débito em conta de custeio mantida pelo agente ou representante do armador adquirente. A linha D. O embarque seja comprovado por documento hábil. O disposto no inciso 5, exportações, aplica-se, também. 3. A transferência de titularidade, entre empresas comerciais exportadoras, da mercadoria depositada em armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, localizado neste estado, desde que, a linha A. A remessa para depósito da mercadoria tenha ocorrido sem incidência do ICMS, nos termos da linha B do item 1, a linha B. As empresas comerciais exportadoras estejam previamente credenciadas perante a Secretaria da Fazenda para efetuar este tipo de operação, nos termos e disciplina por ela estabelecida. A linha C. Cada operação de transferência de titularidade seja previamente autorizada pela Secretaria da Fazenda. A linha D. A mercadoria permaneça em depósito até a efetiva exportação. A linha E. A exportação da mercadoria seja efetuada no prazo originalmente previsto desde a remessa para depósito. Parágrafo 2º, para efeito da alínea A do item 1 do parágrafo anterior, entende-se por empresa comercial exportadora que estiver inscrita como tal no órgão federal competente. Parágrafo 3º, o benefício previsto na linha B do item 1 do parágrafo 1º. Não incidência para saída de mercadorias, com fim específico de exportação, com destino a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Será também aplicado na hipótese de remessa de mercadoria de um para outro entreposto aduaneiro, mesmo quando situado em outro estado, mantida a exigência do fim específico de exportação, devendo a ocorrência, dentro do prazo de 15 dias, ser comunicada a repartição fiscal a que estiver vinculado o estabelecimento depositante. 1. Pelo entreposto aduaneiro, se localizado em território paulista. 2. Pelo estabelecimento depositante, se o entreposto aduaneiro situa-se em outro estado. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 7, relativamente à linha A, é extensivo às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 5º. Relativamente às operações e prestações de que trata o inciso 18, competirá à Secretaria da Fazenda, quando necessário, dispor sobre as obrigações acessórias. Parágrafo 6º. A não incidência do imposto sobre as operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico, a que se refere o inciso 13, depende de prévio reconhecimento pelo fisco, nos termos de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Seção 3. Da isenção. Artigo 8º. Ficam isentas do imposto as operações e as prestações indicadas no anexo 1. Parágrafo único. As isenções previstas no anexo 1 aplicam-se, também, às operações e prestações realizadas por contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional,